Olá, tudo bem com você? Chegamos ao capítulo 26 deste livro impressionante, tremendo. Se você o recebeu no projeto Impacto Esperança, ou se você tem em casa esse livro, mais uma vez eu faço o convite, leia, não perca tempo. A mensagem desse livro realmente é transformadora e mais do que nunca atual. O capítulo 26 tem como título A Restauração. É um capítulo pequeno, mas que fala aqui, traz uma mensagem importantíssima, como os demais também. Fala aqui da restauração da verdade, custe o que custar. Será que nós somos mais dados a seguir tradições humanas, conveniências, costumes, ou procuramos nos pautar pela revelação de Deus em sua palavra? Já faz alguns capítulos que nós temos estudado aí a reforma protestante, como homens e mulheres dedicaram a vida para pregar a palavra de Deus e procuraram viver aquilo que está escrito na palavra. Muitos deram até a vida, como nós vimos, por essa mensagem dada por Deus. E neste capítulo não é diferente. O tema que ele mais traz aqui, ele é impopular, é uma verdade que foi esquecida pela maioria da cristandade, mas é bíblica. E aí a decisão que temos que tomar é, vamos seguir o que está na Bíblia ou vamos preferir as tradições, mandamentos humanos? Eu vou ler aqui alguns trechos que eu destaquei, como sempre tenho feito, e mais uma vez convido você a ler o livro, a estudar o livro, com a Bíblia do lado. Isaías predisse a reforma do sábado nos últimos dias. Ele escreveu lá no seu capítulo 56 do livro, Isaías 56, versos 1, 2, 6 e 7. Eu vou ler aqui agora o texto bíblico, preste bem atenção no que está escrito aqui. Assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito. Mantenham a justiça, pratiquem o que é direito. Pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece, firme, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Note que ele fala homem, não judeu, não qualquer outro povo. Feliz aquele que age assim, o homem, o ser humano, que nisso permanece, firme, observando o sábado para não profaná-lo. E o texto prossegue. E os estrangeiros, note que não era só para judeus, como alguns afirmam, né? O sábado é só para os judeus. Aqui fala de estrangeiros. E é bom lembrar que a primeira ocorrência do sábado na Bíblia acontece lá em Gênesis 2, quando só havia sobre a terra um casal, Adão e Eva. Não havia judeu, não havia brasileiro, não havia chinês, não havia adventista, não havia mais ninguém a não ser um casal de seres humanos. E o sábado foi dado para eles. E o que diz aqui? E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e de se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Isaías 56, versos 1, 2, 6 e 7. O Senhor ordena, sele a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. O quarto mandamento contém o selo da lei de Deus. Somente esse mandamento, dentre todos os 10, inclui tanto o nome quanto o título do legislador. Quando o poder papal tentou mudar o sábado, esse selo foi removido da lei. Deus chama os discípulos de Jesus para restaurar o selo por meio da exaltação do sábado, como memorial da criação, memorial do Criador e sinal de sua autoridade. De fato, os selos antigos continham basicamente três informações. Primeiro, o nome da autoridade que estava selando aquele documento. Podia ser um anel com baixo relevo, ou um sinete, um carimbo. O nome da autoridade, o cargo dela, rei, governador, príncipe, e a jurisdição, o local de atuação em que ela tinha o poder. No caso do sábado, quando você lê os 10 mandamentos, você percebe que apenas o quarto, o mandamento do sábado, contém essas três coisas. Você lembra? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sábado, o sétimo dia, é o sábado. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí está o nome, Senhor Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem teu servo, os empregados, nem aquele que estiver das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor, então ele é o Criador, céus, terra, mar e tudo que neles há. Aí está a jurisdição de Deus, céus, terra, mar e tudo que neles há, e ele é o Criador. Portanto, o quarto mandamento
de modo muito especial, realmente ele tem essas características de um selo. E ele aponta para a autoridade que está legislando, que concedeu os mandamentos. Eu quero deixar para você aqui uma recomendação. Eu tenho no meu canal aqui no YouTube um vídeo com o título A Verdade sobre o Sábado, em que eu fiz um estudo detalhado, de capa a capa na Bíblia, mostrando a prevalência do quarto mandamento, do sábado, desde Gênesis a Apocalipse. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, quero convidá-lo a assistir a esse vídeo. A verdade sobre o sábado. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para que você possa assistir depois a esse vídeo. Prosseguindo aqui na leitura, assim o profeta mostra qual é a lei que abandonaram. E aqui ela vai citar Isaías 58, versos 12 a 14. Os teus filhos edificarão as ruínas antigas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, prazeroso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. A tua alegria estará no Senhor. Percebeu? Até a nossa conversação deve ser diferente no dia de sábado, para que ela possa expressar a santidade desses momentos que são ali o templo no tempo, o memorial da criação de Deus. As brechas na lei de Deus foram feitas quando o poder romano mudou o sábado, mas chegou o tempo de repará-las. Adão guardou o sábado em sua inocência no Éden. Continuou a guardá-lo depois que, caído, porém arrependido, foi expulso do jardim. Todos os patriarcas de Abel a Noé e de Abraão a Jacó guardaram o sábado. Quando o Senhor libertou Israel do Egito, ele proclamou sua lei para a nação emergente. E isso prosseguiu, né? Desde a reforma, diz Ellen White, desde a reforma, alguns indivíduos de todas as gerações têm guardado o sétimo dia. Sempre houve um povo, pessoas fiéis que mantiveram essa verdade do sábado, guardando o mandamento. Mais adiante ela diz assim, que o que um pequeno grupo guardador do sábado é capaz de realizar contra o mundo inteiro que guarda o domingo, é o que alguns questionam muitas vezes, né? Por que vocês acham que estão certos se são a minoria absoluta? Foi por meio de argumentos como esses que os judeus justificaram a rejeição de Cristo. De maneira semelhante, os católicos romanos, na época de Lutero, argumentaram que cristãos verdadeiros haviam morrido na fé católica. Então tinha que manter a tradição, só porque nasceu naquela religião, tem que morrer naquela religião. E por isso, essa religião seria suficiente. Esse tipo de raciocínio bloqueia o caminho do avanço da fé. Infelizmente, não é a tradição que deve nortear nossas escolhas, nossas decisões, mas o que está revelado na palavra inspirada de Deus. Muitos argumentaram que a guarda do domingo era um costume disseminado pela igreja havia séculos. Contrariando esse argumento, outros demonstraram que o sábado e sua observância ainda eram mais antigos, tão antigos quanto o próprio mundo. Acabei de citar, de dizer para você que Adão e Eva guardaram o sábado, estabelecidos pelo ancião de dias, por Deus. Quando não conseguiam encontrar nenhum apoio bíblico, muitos questionavam: por que nossos grandes homens não entenderam ou não entendem essa questão do sábado? Poucos acreditam como vocês? Não pode ser que apenas vocês estejam certos e todas as pessoas cultas estejam equivocadas. Esse é outro argumento que se usa, né? Para refutar argumentos como esse, bastava citar as Escrituras e mostrar como o Senhor havia lidado com seu povo em todas as eras. O motivo para ele não escolher pessoas eruditas e de posição com mais frequência é que elas confiam em credos e sistemas teológicos, sem sentir necessidade de que Deus as ensine. Às vezes, o Senhor chama pessoas que têm pouca educação formal para pregar a verdade. É o caso da própria autora deste livro aqui, né? Se você conhece a história dela. Ele as escolhe não por serem incultas, mas por não serem autossuficientes demais, para que o Senhor as ensine. Sua humildade e obediência as tornam grandes. Que frase, hein? E, caminhando aqui para o fim do capítulo, o último parágrafo realmente
é uma pérola, né? Os verdadeiros seguidores de Cristo não esperam a verdade se tornar popular. Eles aceitam a cruz, concordam com Paulo que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, 2 Coríntios 4,17. E assim como Moisés, consideram sua desonra uma riqueza maior do que tesouros do Egito, Hebreus 11:26. Devemos escolher o certo porque é certo e deixar as consequências com Deus. O mundo deve suas grandes reformas a pessoas de princípio, fé e ousadia. A obra de reforma para este tempo deve ser levada adiante por indivíduos assim, por pessoas assim. Custe o que custar, se há verdade, se Deus revelou isso em sua palavra, devemos obedecer. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os grandes do mundo estejam dizendo, não importa o que a tradição nos ensinou, não importa o que recebemos como herança por tradição, por dogmas, o que importa é o que está na palavra de Deus, o que foi revelado por Deus, as antigas verdades da palavra, e nós temos que ser os reparadores das brechas que foram feitas na lei de Deus hoje. Somos nós que temos que reparar isso. Então, falar com convicção, com respeito, sim, mas com convicção das verdades que estão contidas na palavra de Deus. E uma delas, importantíssima, é a do sábado, o mandamento que aponta para a criação do mundo, para o Criador do mundo, é um selo de autoridade e de reconhecimento de nossa parte de que Deus é o Criador do universo, da terra e da vida na terra. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. É interessante. A gente sempre tem essa voz falando aos nossos ouvidos. Esse é o caminho, andai por ele. Então, a gente precisa estar atento, porque o Espírito Santo, ele que impulsiona, ele que conduz, ele que diz, vá, faça. Então, então não faça. Ou então não faça. Então, a gente precisa estar atento para poder discernir, ouvir a voz do Espírito. Isso é muito importante, né? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar, amor? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos nossos irmãos que estão aqui, pela vida, pela saúde, pelo despertar a cada manhã, Senhor, que é um grande milagre. Que o Senhor venha perdoar nossos pecados e também nos ajudar a crescer em fé, a crescer em santidade e em todas as formas que Tu queres que cresçamos, Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa nossos familiares e todos os pedidos que foram feitos. Atenda, Senhor, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.